Deus é bom em todo tempo. Ele pode agir da mesma maneira, mas o que ele vai fazer é novo. Amém? Aqui na palavra de Deus, aqui em João 2, versículo 4, me chamou bastante atenção. João 2, 3. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E faltando-lhe o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Essa palavra aqui, ela diz que Jesus, ela foi convidado para um casamento. Jesus e os seus discípulos foi convidado para um casamento. Então, se ele foi, irmão Mito, convidado para um casamento, é porque o casamento era de crente. Porque, na realidade, quem convida Jesus para alguma coisa é alguém que conhece Jesus. É alguém que tem algum sentimento. Um casamento, ele é uma coisa que você só é convidado se houve um sentimento da parte do casal com você. Se você é uma referência, ou você apresentou, ou você conheceu através de você, ou você é da família, ou você tem alguma coisa a ver com a família, é um sentimento de gratidão. Quando você é convidado para ser padrinho de um casamento, ou convidado para um casamento, é um sentimento de gratidão. A pessoa está te convidando para um dos melhores momentos da vida deles. E tem pessoas que eles se preocupam tanto com as coisas que eles não entendem isso. Eles é convidado para um casamento, eles acham que ele foi convidado para o casamento para comer, para beber, para pegar o melhor lugar da festa. Não. Ele foi convidado porque o casal tem uma gratidão pela sua vida, pela sua pessoa, pela sua família, pelos seus filhos. Então, aqui diz que Jesus e os discípulos foi convidado para um casamento. E nesse casamento havia muitas pessoas. E se Jesus foi convidado é porque o namoro foi de crente e o casamento foi de crente, porque ninguém convida um profeta se você está errado. Ninguém convida um profeta para sua casa se a coisa está tudo torta na sua vida. Então, para convidar Jesus, eles tinham que ter um sentimento de que era casamento de crente, casamento de pessoas que se conheceram, namoraram e casaram. Então, ali Jesus foi convidado. E quando Jesus foi convidado, a sua mãe também era convidada. E chegou um momento da festa em que eu pego para mim essa palavra que Jesus não percebeu a falta do vinho porque ele não estava envolvido. Ele não estava preocupado em beber, comer, porque a preocupação de Jesus não é entrar na nossa casa, no nosso lar, comer e beber. A preocupação de Jesus conosco é fazermos felizes, é ser agradável para a nossa vida. A preocupação de Jesus é nos dar salvação, é nos fazer andar dentro dos princípios. E ali, agora Maria chega e fala para ele: "Senhor, filho, acabou o vinho." Se fosse no tempo de hoje, quando Jesus respondeu para Maria: "Que tem eu contigo?" Se é no tempo que nós vivemos hoje, era um bullying, era um desacatou uma mulher. Como é que você tem coragem para falar isso para uma mãe? Que tem eu contigo? Porque Jesus não estava no terreno, ele estava em princípios de glória. Jesus estava em conexão com o céu. Quando você tem conexão com o céu, você não está conectado com a terra. Você vive na terra, mas sua conexão ao céu. Então, a conexão de Jesus era de cima para baixo. Você está entendendo? Então, Jesus estava conectado com o céu. O que Jesus estava conectado com o céu? Jesus estava andando, mas falando do Pai, falando da hierarquia. Eu vou te contar a história de um pai através de um filho. Então, o céu, eu estou apontando para o céu, que é do céu que vem a bênção para a terra. Então, Jesus não estava andando na terra preocupado se tinha para comer, se tinha para beber. Jesus estava preocupado com as coisas do Pai. E quando você está preocupado, o filho, quando está preocupado com as coisas do Pai, ele não tem tempo para estar andando à toa. Ele está cuidando daquilo que o pai deixou para ele. E agora a mãe chega e fala assim: "Ó, filho, você não está vendo? Você não percebeu?" "Não, mãe, o que foi? Acabou o vinho."
Jesus, o que, que tem eu contigo? Ô, mãe, eu não estou preocupado se acabou o vinho. Eu não estou preocupado se acabou a carne. Eu fui convidado para um casamento. Eu vim nesse casamento para trazer alegria. Hoje, o que, que nós vivemos hoje? Vamos pegar o sentido vinho e trazer para dentro do nosso lar. O vinho significa alegria. Quantos casamentos hoje, quantas pessoas não têm mais vinho em casa? Quantos casamentos hoje que não sabem o que é o vinho da alegria, não tem vinho, casou, vive de qualquer maneira, não se preocupa um com o outro. Nós passamos uma fase, irmão Glauco, muito difícil, porque os filhos, eles são criados como reis, e eles não conseguem viver mais o casamento, por quê? Porque eles casam e quer que a esposa tratam eles igual a mãe. Me dá um suco, me dá um café, traz isso aqui. Não, o 50% quer dizer que se ela tem responsável pela casa, 50% também é seu. Se ela é responsável por uma tarefa, 50% também é seu, porque você representa 50% dela. Não é só chegar e querer escravizar o seu 50%, não. Você precisa estar ajustado. Uns homens preguiçosos. Eu conheço o mito limpa a casa, o mito sabe também que eu faço, lavo louça, eu ajudo. Os homens chegam em casa, deitam no sofá, escraviza a mulher, não acha que não deve fazer nada. Tem uns que chegam a falar, mito, você só cuida das crianças, você não faz nada, mas eu prefiro 1000 vezes trabalhar do que passar um dia em casa cuidando de crianças, fazendo almoço, fazendo as coisas, correndo atrás, gritando, vem aqui, dá banho. Então, acabou o vinho. Esse é o vinho que nós precisamos hoje. Quando Maria diz que acabou o vinho, Jesus esqueceu contigo, ele quis dizer o seguinte, os que me convidaram, eles têm vinho, porque eu vou transformar essa água em vinho, porque os que me convidaram têm alegria, têm prazer em mim. Então, Jesus quis dizer o seguinte, um casamento para ser feliz, uma vida para ser feliz, ele precisa ter vinho. E tem muitas pessoas hoje que não sabem nem o que é vinho dentro da casa, porque eles vivem um casamento sem rumo, sem destino. São pessoas que a mulher quer que o marido anda de qualquer jeito, o marido quer que a mulher de qualquer jeito. Não, hoje você precisa despertar. Você tem que olhar para o seu cônjuge e olhar nele e falar assim, eu não posso perder essa mulher, eu não posso perder esse homem. Por quê? Porque ele tem que despertar interesse em você. Você tem que ter um interesse na pessoa, falar, poxa, minha esposa é tão bonita, minha esposa é tão bem vestida, meu esposo tão bonito, tão bem vestida. Então, precisa do vinho. E o casamento, quando Jesus é convidado, era casamento de crentes, são pessoas que se conheceram, namoraram e casaram. Então, foram pessoas abençoadas por Jesus. E hoje nós não queremos mais estar nessas conexões, pregando esse tipo de palavra. Hoje nós queremos ler um livro e resumir a história de José. Histórias, são bonitas as histórias. São bonitas as histórias de José, de Salomão, de Abraão, são lindas. Só que nós precisamos também cuidar da nossa família, cuidar do nosso lar, cuidar das nossas coisas. Às vezes o homem chega em casa, arranca a roupa, joga para lá, joga para cá. A mulher tem que sair catando tudo, o homem vai procurar uma roupa para vestir, está toda amassada. Você entra na casa de uma família, tá 5, 6 pessoas dentro de casa, as louças tudo jogado em cima da pia, as roupas de qualquer jeito, jogado no chão, jogado nos cantos. São pessoas que não atraem a presença de Deus, sabe por quê? Porque quando Deus tira o povo do Egito, Deus disse para Moisés, Moisés, para cada um você dá uma conchinha para eles. Mas Moisés falou assim, é para que Deus? Porque todas as necessidades que eles foram fazer, você manda eles cavar o buraco e enterrar. E Moisés perguntou para Deus, mas por que isso? Que Deus falou assim, Moisés, a primeira coisa que eu vou dizer, eu não me manifesto no meio da imundícia. Então, tem pessoas que ela não pode ter uma bicicleta, que ela não pode ter um carro, por quê? Porque senão se torna uma imundícia na vida deles. Porque eles não têm o arejamento do Espírito Santo na vida. Por quê? Porque a sua casa já é uma imundícia. E como que o Espírito Santo vai habitar
numa pessoa que ela não tem representatividade dentro da própria casa. Então, esse é o parecer de Deus. Sem vinho não há alegria. Sem vinho não há casamento. Por quê? Porque o casamento simboliza, o vinho simboliza alegria na vida das pessoas. Então, hoje as famílias, elas querem viver cada um para si, não quer repartir os afazeres, o que é para ser feito, e isso tem prejudicado. Você ir para o culto e o outro ficar em casa, você e a outra ficar, não, vocês têm que andar junto, estar junto. Hoje a gente que viajou muito, você vê muita coisa que acontece. Então, essa é uma palavra que nós precisamos refletir nelas. Vamos cuidar das bênçãos de Deus sobre o nosso casamento, os filhos. Esse dia uma mulher ligou para mim e falou assim, irmão Joel, o senhor não ora para mim, para Deus abençoar a minha filha de 15 anos, chegou 5 horas da manhã em casa. Falei para ela assim, irmã, eu vou orar para Deus colocar vergonha na sua cara. Porque quem manda dentro da sua casa é você. Quem tem a chave da porta da sua casa é você. Mas eu não consigo. Falei, consegue. É só você mudar a lei. Muda a lei da sua casa. Corrija o seu filho. Seja duro com ele. Se ele for, tranca, deixa dormir na rua. Mas aí vai ficar na rua. Não. O filho pródigo foi e gastou tudo, mas um dia sentiu saudade. Eu vou, para aí, a coisa está errada, eu vou para a casa do meu pai. Se você for querer tratar seu filho igual um rei, tem uma hierarquia. É pai, mãe, filho. Às vezes você coloca o seu filho acima do seu casamento, o meu reizinho não pode bater, o meu reizinho não pode corrigir, o seu reizinho, quando tiver 18 anos, vai conhecer uma mulher, vai embora, vai ficar você e sua esposa bicudo dentro de casa, porque o seu reizinho fez você viver essa vida. Você está entendendo? Então, o que nós precisamos? Corrigir os nossos filhos dentro daquilo que é feito pela Bíblia. Minha mãe dizia que pé de galinha não mata pinto. A galinha cisca, pisa em cima, mas não mata ele. Então, nós precisamos cuidar dos nossos filhos. A roupa que o seu filho usa, é você quem compra. O sapato que ela usa, é você quem compra. Por que hoje os filhos estão se acabando, morrendo de acidente? Porque os pais ficam devendo 2, 3, 4 águas, aluguel, para o filho ter um carrão, o filho ter uma moto. No meu tempo, eu tiro pelo meu tempo, a gente trabalhava e entregava o cheque na mão do pai, na mão da mãe, e ela falou assim, eu vou te dar um dinheirinho para você comer alguma coisinha. Só que eu dou graças a Deus, porque lá eu aprendi a pagar para dormir, pagar para comer, pagar para tomar banho, pagar para se vestir. Hoje não, os pais estão se matando de trabalhar para dar bonança para os filhos, para colocar os filhos, para dizer que é da sociedade, e você está lá morto de tanto trabalhar, não tem prazer, as mães não dormem, porque os filhos estão na rua, está entendendo? Você precisa colocar limite dentro da sua casa. Dentro da sua casa, quem manda é você, porque se você não mandasse, não era seu filho. Abraão, Deus apareceu 5 vezes para Abraão. Na 6ª vez, Deus apareceu para Abraão. Abraão falou para Saró, é benção. Deus apareceu 5 vezes, só benção, vem mais uma benção aí. Vamos sair para fora, vamos lá ver o que Deus quer. Abraão sai para fora, Deus disse para ele, olha, Abraão, eu tenho um negócio para você hoje. Abraão disse, é benção de Deus, mais uma benção. O Senhor, eu quero seu filho como holocausto. Você vai sacrificar seu filho para mim. Aí Abraão pergunta para Deus, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque até eu te dar Isaac, você me adorava. A partir do momento que eu te dei Isaac, você passou a adorar Isaac e deixou de me adorar. Então eu vou te mostrar quem que deve ser adorado. Você está entendendo? Então o que acontece? Para de adorar o seu filho, tratar ele como rei, tratar ele como rainha. Ele tem que ser tratado como uma pessoa que precisa conhecer Deus. Sabe por quê? Porque os pais de Sansão eram retos, corretos, e Sansão desvencilhou. Sabe por quê, Mito? Porque religião é opção. Você não nasce crente, você não nasce católico, você opta por aquilo que você quer ser. Caráter é uma coisa, ser crente é outra. Você opta ser crente. Então, mas se você não plantar semente, não deixar aquilo no coração do seu filho,
na dúvida de ser ou não ser, você não colhe nada. Se nós não passarmos para eles que cumprir a Bíblia, ensinar no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele, quando ele crescer você não tem nada mais ver, aí é ele e Deus, está entendendo? É o compromisso dele e Deus. A Bíblia diz que aquele que não corrige o filho com vara, na maioridade passa vergonha, vai dar trabalho. Então, nós precisamos alinhar dentro das nossas famílias as coisas para estarmos bem com Deus. Cuidar da nossa família, trabalhar para a nossa família, viver para a nossa família. O homem é o sustentador, o homem é o que sustenta, o homem é o que protege a família. Pô, tem tanto homem sem vergonha hoje que ele fica bravo. Ele fica bravo que quando a mulher vira pastora. Ah, mas onde já se viu na Bíblia não tem pastora, não tem escrito, porque nós queremos viver a lei de antigamente. Mas se você fazer qualquer coisa dentro da sua igreja, falar bem assim, ensaio do ciclo de oração, está todas as irmãs, vai ter oração, está todas as irmãs, vai ter isso, está todas as irmãs. Aí uma irmã vai, abre uma igreja, enche, por quê? Porque elas têm compromisso. O homem, hoje eu não posso estar, amanhã eu não posso estar. É por isso que surgiu essa geração de pastores, porque os homens é frouxo, eles não têm coragem, não têm vontade, não quer fazer a obra de Deus, porque fica lá no tempo atrás, Paulo pregou contra as mulheres, pregar na igreja, mas era aquele tempo que ninguém sabia de nada, não tinha nada. Hoje as mulheres estão aí trabalhando para Deus e tem muitos querendo destruir, porque na Bíblia não tem vergonha na sua cara. Não tem vergonha, porque as mulheres querem fazer a obra de Deus. Aí, quando chega na igreja, olha o nosso círculo de oração. É gostoso falar, olha que tanto de irmã no nosso círculo de oração. Esse dia eu cheguei numa igreja, fui pregar, eu perguntei para as irmãs, vocês são todas viúvas? Porque só estavam as mulheres na igreja. Então, aí eu fiquei analisando. Falei, cadê os homens? Cadê os esposos? Cadê os homens que brigam na rede social que não existe mulher pastora? Eles nem no culto não vêm? Então, nós precisamos ter uma dinâmica, nós precisamos ser crentes, nós precisamos estar firmes, precisamos cuidar da nossa família, nós precisamos alimentar a nossa família, cuidar da nossa família, nós precisamos ter vinho em casa. Maria falou para Jesus, ó Jesus, acabou o vinho. Jesus disse, não tem nada a ver com isso. Vinho quem compra é você que põe a alegria dentro da sua casa. Mas que eu tenho que ir no mercado comprar um vinho, não. Você tem que ter conexão com o céu. Tem que ter conexão com Jesus. O vinho se chama Jesus. E ele, porque quando ele fala assim, ó, quando você vai na Santa Ceia, que você vai tomar o cálice, esse é o cálice do Novo Testamento. Esse é o que eu estou te dando para você se preparar para aquele grande dia. Para você entrar com a sua família na arca, chegar lá e dizer que está aqui, Jesus, o que você me deu está tudo aqui, ó. Eu trouxe todos, estou apresentando todos. Então, nós precisamos ter vinho no nosso relacionamento, vinho na nossa família, cuidar daquilo que Deus nos deu, suprir a necessidade da nossa família, porque nós somos os responsáveis, nós homens somos responsáveis pela nossa família, pela nossa esposa, pelos nossos filhos. Então, essa é a função do homem, do crente, estar à frente daquilo que Deus lhe deu. E se uma mulher está pastoreando, vai também, porque se ela está na sua frente é porque você é parado. Então, nós precisamos estar atentos às coisas de Deus. Eu fico feliz quando vejo a pastora. Essa aí é uma pastora, eu falo, graças a Deus. Lá, os discípulos falaram para Jesus assim, ó, lá atrás vem um fazendo milagre, curando no seu nome, dizendo tanta coisa. Jesus disse assim, ó, se não é contra nós, é por nós. Então, deixa fazer a obra de Deus, deixa cuidar das coisas do meu Pai. E essa é uma palavra que eu trago para todos nós. Nós precisamos ter vinho. E para ter vinho, nós precisamos ter conexão. E para ter conexão, nós precisamos ter Jesus, que é a energia que nós consumimos todo dia. Amém? Deus abençoe.